CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Uma boa noite, muito boa noite para todos vocês que já estão aí nos assistindo nessa live das segundas-feiras, às 7 da noite, para ouvir as parábolas de Jesus, né? Transmitindo aqui ao vivo da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da casa. Não estou na sede, estou na minha casa, mas agora nós estamos trabalhando com presencial, então dia 13 do mês que vem, sábado, nós teremos uma presencial que é a Miriam Maia. Vai ser um prazer ter vocês novamente presencialmente, e os outros sábados serão em formato de live também. E as parábolas de Jesus, todas as segundas-feiras, às 7 da noite, e às quartas-feiras, o Livro dos Espíritos, sequencialmente, né? Vocês podem acompanhar a sequência do livro através do estudo. Então, muito obrigada. Podem preparar o copinho de água de vocês, se quiserem, para fazer a fluidificação da água. Nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o Mestre querido que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, fazendo essa live, e com a intenção sincera de aprendermos, né? De voltarmos os nossos pensamentos para o aprendizado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, vamos rogar a Jesus, Mestre querido, de todas as horas, que nunca nos desampara, que está sempre conosco, que Ele, então, nos permita da melhor forma possível, caminharmos na nossa estrada do aprendizado, para que possamos exercitar tudo que Ele nos transmite, o que podemos, o que está ao nosso alcance, tudo que tiver ao nosso alcance, que Ele permita que a gente possa transmitir, que a gente possa transmitir através dos nossos exemplos, do nosso comportamento, dos nossos gestos, da nossa paciência, que temos que exercitar, e só exercitamos a paciência, Mestre Jesus, se nos misturarmos com outras pessoas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse estudo maravilhoso que a CEIP pode nos oferecer, dando graças a Deus. E essa oportunidade, em casa nós somos super pacientes sozinhos, né? Só nós e as paredes da casa, a mobília, o computador, é um poço de paciência, mas botou a gente na rua, está ali o momento em que nós temos que exercitar. Por isso é tão importante que nos misturemos, que nos envolvamos com as pessoas, né, para poder exercitar. Hoje nós temos, então, o estudo das parábolas de Jesus. A parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Elas trazem ensinamentos para a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Tá? E ela possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Então, hoje, a parábola é a parábola da semente, e aí vocês vão, além da explicação que o Ricardo vai dar para vocês dessa parábola, que vocês possam utilizar desse conhecimento também para compreender o significado, né, que é alegórico, mas que tem uma mensagem muito forte para dentro de nós, para a nossa vida. Então, que possamos começar agora, né, aprendendo nesse exercício sincero de compreender o que o nosso querido Mestre Jesus veio à Terra nos transmitir há mais de 2000 anos atrás. Para isso, então, vou chamar o nosso querido irmão Ricardo para fazer o estudo dessa noite das parábolas de Jesus. Hoje é o contrário. Boa noite. Você está acostumado a olhar para o lado oposto, mas hoje é o contrário. Obrigado, Bom trabalho Selma. para tu. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Fica com Deus. Bem,
Hoje eu não estou com o retorno aqui do meu celular, então se tiver alguma falha, vocês me avisem no chat. Se o som não tiver agradável, não tiver muito alto ou muito baixo, é só falar também, porque, como eu falei, eu estou sem o retorno. Para quem acompanha nossa programação, hoje seria o Eduardo, né? O Eduardo Henrique, mas ele está se recuperando de uma cirurgia. Então, inclusive, até eu peço que todos, em suas orações, o envolva, porque é um trabalhador da casa, e acredito que mais uns 10, 15 dias ele já esteja apto a retornar aqui aos nossos estudos. E como a Selma falou, nós vamos falar hoje da parábola da semente. Não confundam a parábola da semente com a parábola do semeador. São parábolas distintas. Então, vamos lá. Então, está aqui. Palestra pública é um estudo, né? Nós vamos estudar e vamos estudar juntos. Eu vou interagir muito com o chat, para o chat me ajudar nessa interpretação. Então, a parábola da semente. Então, vamos lá. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então, essa parábola está em Marcos 4, versos de 26 a 29. E eu já vou adiantar o que Jesus nos passa nessa parábola, né? É o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. É disso que a parábola nos traz. Vamos dar uma quebrada. O Caibar Schutel nos traz a seguinte texto. A terra é um prodígio de fecundidade, dela que nos vem o alimento e, portanto, o corpo. Olha só que interessante, já que o Caibar nos traz. É da terra que nos vem o alimento e, portanto, o corpo. Nosso corpo físico, ele vem da terra, porque tudo que a terra produz é da terra que nós vamos nos alimentar. Mesmo os carnívoros, se não fosse a terra, se não fosse a vegetação para alimentar a vaca que dá o leite, o boi que dá a carne, então tudo vem da terra. Então o Caibar já coloca, o nosso corpo, ele vem da terra. Tem uma passagem bíblica que eu gosto de vir e mexe falar, é que nós nascemos do pó da terra e ao pó da terra retornaremos. Nosso corpo espiritual, ele é imortal, mas o corpo físico, altamente perecível. Viemos do pó da terra, viemos da terra e a terra retornaremos. Como coloca o Caibar Schutel, né? E, portanto, o corpo. É dela que nos vem a roupa, né? Que nos vem a roupa. Tudo vem da terra. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, faz nascer e amadurecer o fruto, e lançada a semente à terra, germina e cresce, sem saber como. A palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá o fruto da vida eterna. Olha esse final que Caibar coloca para a gente. A palavra de Jesus, quer dizer, os ensinamentos de Jesus, que é a semente da árvore, que nos dá o fruto da vida eterna. Caibar Schutel. Então,
como nós estudamos as parábolas à luz da doutrina espírita, eu digo para vocês que a nossa doutrina espírita ela é muito rica nessa parte. Então, nós temos diversas leis, e uma das leis é a lei do progresso, né? Porque nós temos que progredir. E se tu abrir o livro dos Espíritos, tem uma sequência muito grande de perguntas e respostas sobre a lei do progresso, como devemos progredir. Tem na Gênesis também, mas nós vamos nos apegar a duas questões, a 779 e a 780, que são subdivididas em 3 partes. Então, na 779, os Espíritos nos falam que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, aí a convivência, né? O que a doutrina espírita nos fala que nós devemos doutrinar através das nossas condutas, de como nós somos. Então, através do contato social, que as pessoas vão se melhorando, uma melhorando a outra, porque nós estamos progredindo, caminhando para frente. Visto como é que a nossa doutrina espírita ela é atualizadíssima, com a parábola de Jesus, que já tem mais de 2.000 anos, tem mais de 2020 anos, né? Como a parábola de Jesus é atual, e como nós ainda precisamos da doutrina espírita, né? A chave para entendermos Jesus está na doutrina espírita. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Quer dizer, o homem evolui moralmente e intelectualmente? Os espíritos respondem. Decorre desde, mas nem sempre o segue imediatamente. Muitas das vezes o progresso, acho que na maioria das vezes, o progresso intelectual ele vem primeiro ao progresso moral, né? Acho que primeiro a gente evolui materialmente para depois a gente evoluir moralmente. Mas nós precisamos ter as nossas duas asas em sintonia. Nós precisamos evoluir intelectualmente, nós precisamos estudar, trabalhar, auxiliar o planeta se desenvolver, mas nós temos também que praticar a caridade, praticar o bem, praticar o amor. Temos que crescer intelectualmente e temos que crescer moralmente. E a subquestão A: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Os espíritos respondem: fazendo compreensível o bem e o mal, entendendo o que é bem, entendendo o que é mal. Porque tem pessoas que praticam mal sem saber que aquilo é mal, passa despercebido, é natural, né? Então, estudando, evoluindo, nos intelectualizando, nós vamos entendendo com mais facilidade o que é o bem e o que é o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanhando-o da inteligência, e aumenta a responsabilidade dos atos, quer dizer, aumentando a responsabilidade dos atos. Em relação ao bem e o mal, essa questão já estava pronta, mas eu já posso adiantar para vocês. Quarta-feira próxima, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, e o palestrante da noite vai falar justamente sobre o bem e o mal. Ele vai esmiuçar melhor para nós entendermos o que é o bem e o mal. Eu não vou contar para vocês que a palestra será da Selma Couto. Eu não vou falar. Mas vamos lá. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais
pervertidos também, né? Como aquele povo mais intelectualizado são justamente os piores. Como nós entendemos isso? Como os espíritos nos colocam? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo os atinge. Quer dizer, é degrau por degrau. A natureza e o homem não dão saltos. Nós progredimos intelectualmente e moralmente dia a dia, momento a momento. Né? Passo a passo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam de inteligência para a prática do mal. Quantas pessoas inteligentíssimas que criam bombas atômicas e vírus, né, guerras biológicas. Então, são pessoas dotadas de muito conhecimento intelectual, mas baixíssimo conhecimento moral. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, vejam que o Livro dos Espíritos nos traz essas questões e muito mais questões. E como eu falei, a moral da parábola da semente é a nossa evolução, né? Deixa eu dar aqui é que eu estou medir na técnica e fazendo o estudo, né? Tá. Então, deixa eu colocar um videozinho curto, pequenininho vídeo, para nós entendermos. Prestem atenção no vídeo. Ele é curtíssimo. Primeiro, nós temos que nos modificar. E essa modificação, ela é interna. Ela é para dentro. Muitas das vezes, nós nos modificamos e as pessoas não vê. Observem. Quando você decide crescer, nem sempre sabe. Olha lá o vídeo de uma pessoa plantando uma semente. Mas é um processo solitário e demorado. Tem que regar. Existe o tempo da dúvida. Vai dar certo? Enquanto acontece, é para dentro. Deixa eu dar uma parada aqui. Ó. Enquanto acontece, é para dentro. O mundo demora a ver. A semente germina primeiro para dentro da terra. Então, a semente que Jesus plantou, né, e que ela está nos nossos corações, primeiro a modificação ela é íntima. Primeiro nós nos modificamos intimamente e pouquíssimas pessoas veem essa modificação. Olha lá, primeiro é para dentro, olha lá, o crescimento para onde é para baixo. Só então que germina, que cresce, que aparece, que os outros veem. Vou botar o videozinho de novo, preste atenção, que coisinha linda esse vídeo. É um corte da Terra, né? O que está na linha cinza para baixo é a Terra, o que está da linha cinza para cima seria a Terra normal, o ar, né? Então, é isso, tá? Como eu falei, eu quero interagir bem com o chat, né? Apesar que nós estamos pouco no chat. Seu José Olímpio de Matos,
nós estamos ao vivo no YouTube. O senhor entrou pelo Face, seja muito bem-vindo pelo Face, mas se quiser interagir, entre pelo YouTube, procure a página lá, SEIP Espírita, vai aparecer online, é só clicar que fica mais fácil. Então vamos lá, eu queria, ou melhor, eu quero que vocês me ajudem, eu quero conversar mais com o pessoal que está online, com a Valéria, com a Lourdes, com a Mayra, com a Selma, se ainda tiver, com a Clarice. Então, me auxiliem. Eu vou repetir a parábola, eu coloquei algumas partes dela em vermelho. Vamos prestar muita atenção. Aí... acho que aqui fica melhor. Então, vamos lá. Parábola da semente. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como a terra por si mesmo produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então, me ajudem a completar. Eu estou aqui, deixa eu puxar essa tela aqui e voltar para cá. Não. Aqui. Para vocês, o que é reino de Deus? Quando Jesus fala do reino de Deus, o que é o reino de Deus? Quem pode me ajudar e escrever no chat para eu completar ali? Reino de Deus. Deixa eu voltar aqui a parábola. Ó, parábola da semente. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Então, vamos lá. A Clarice falando no videozinho que as raízes são maiores que as plantas. É verdade, principalmente quando ela começa a germinar, né? Então, a modificação íntima, ela é bem maior para dentro. Nós sofremos muito nas nossas modificações e quando nós germinamos, que as pessoas virem um brotinho de nada, enquanto para baixo a raiz já está bem grande. Mas bota aí, Clarice, o que você acha que é o reino de Deus? Lourdes que gosta tanto de participar. O Newton Lopes Dias, bota para mim no chat. O que é o reino de Deus? Para eu completar ali, para nós irmos entendendo juntos. Deixa eu ligar meu celular aqui, porque às vezes tem um delay. Ninguém colocou nada. Vamos lá. Valéria que é tão estudiosa. Seria a evolução? O reino de Deus, em todas as parábolas aparece lá o reino de Deus. Mas no caso aí não é a evolução não, Valéria. Vamos ver mais alguém. Que mais alguém fala? A Clarice botou e apagou. Oi, Joana. Joana, nós estamos aqui, estou pedindo auxílio, tá? Você chegou agora, para completar aqui, tá? Então, o que você acha que nas parábolas de Jesus significa reino de Deus? Vamos lá, Valéria, tenta de novo. O que seria reino de Deus? Não. O reino de Deus, que em todas as parábolas Jesus usa isso, né? É o plano espiritual, gente.
É o plano espiritual. O reino de Deus é o plano espiritual. Os nossos irmãos de outras denominações, né, evangélicas e católicas diriam que é o céu. O reino de Deus é o céu. Mas para nós espíritas, o reino de Deus é o plano espiritual. Eu vou até escrever aqui, ó. Peraí, dois computadores, eu olho para um, falo para o outro. O reino de Deus é o plano espiritual. Tá lá, plano espiritual é o reino de Deus. Alguém discorda? Pode discordar. Vamos tentar entender, né? Porque às vezes a gente faz as parábolas, fala, e às vezes eu percebo que as pessoas não entendem. E em todas as parábolas, quando Jesus fala do reino de Deus, está praticamente 90%, 99%, acho que 100%. Jesus fala do reino de Deus. Vamos voltar aqui, ó. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Então, quer dizer, o plano espiritual é como um homem que lança a semente à terra. Vê se não dá um sentidozinho legal. E o homem? Quem é o homem? Quem é um homem? Vamos lá, vamos tentar. Vou botar de novo aqui a parábola. Olha lá. Ó. O que está em vermelho é que eu vou perguntar. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Então, eu já coloquei ali que o reino de Deus é o plano espiritual. E o homem? O que a Joana colocou? Isso, Joana, perfeito. Creio que esse é o hábito, é o plano espiritual, todas as moradas. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Sim, eu acredito, sim, que o reino de Deus seja justamente isso, plano espiritual. Agora, e o homem? Sim, o reino de Deus, o reino de Deus. Agora, quando Jesus falava essas parábolas, falava para pessoas muito simples, né? Naquele tempo, era muito difícil falar de estado de alma, falar de plano espiritual. Jesus tinha que usar palavras bem simples para fazer as pessoas entenderem, né? Não, Clarice, o homem aí não é nós. Parece que o homem é nós, né? Mas não somos nós, não. Né? O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Aí eu vou interpretar, mas vocês podem interpretar de maneira diferente, que o homem aí é Jesus. É Jesus que vem e que traz o ensinamento. Jesus traz o ensinamento. Então, o ensinamento de Jesus que é o homem. O ensinamento de Jesus. Ó, o reino de Deus, o plano espiritual, é como os ensinamentos de Jesus que lança semente à terra. Aí, o que é a semente? Seria Jesus. Isso, Clarice, eu concordo com você. Mas entenda, nós vamos debater o assunto. Eu quero fazer aqui um estudo diferenciado para nós entendermos. Eita, meu. Era aí 1 minuto. Era aí que deu um probleminha aqui. Deixa eu só entender o que aconteceu aqui. Apareceu na minha tela aqui uma... Ah, tá. É na outro computador. Vamos lá, desculpa.
Online tem isso, né? Era no outro computador. A Valéria, né, e a Clarice falando que o homem é Jesus. Isso, o homem é Jesus. Para mim também o homem é Jesus, tá? Então, o reino de Deus, o plano espiritual é como os ensinamentos, que não é Jesus, é os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus que são lançados à terra. A semente também seria os ensinamentos de Jesus. Então, o homem... Vamos colocar aqui Jesus. E a semente? O que seria a semente? Né? A semente, como eu falei, para mim, mas vocês podem concordar ou discordar e vamos debater o assunto. A semente é os ensinamentos. É os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Principalmente o Sermão do Monte. Eu acho que na sua totalidade, principal é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Os ensinamentos, é isso aí. Eu também acho, Clarice. O que a Lourdes coloca? Que assim, a resposta da Selma é bem completa. Sem dúvida, o Lourdes. A resposta da Selma está num outro nível, inclusive, um nível bem alto, né? O que a parábola quer dizer é que o reino de Deus é o estado da alma, é o sentimento em plenitude. E seria o resumo de toda a parábola. Eu quero esmiuçar a parábola palavra a palavra, para ver se a gente entende melhor, né? Então, a semente são os ensinamentos. Eu vou colocar aqui, ó, ensinamentos. E agora nós vamos para a terra. Então, olha só como a parábola está ficando, né? O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Então, nós chegamos à conclusão que o reino de Deus é o plano espiritual, é muitas moradas na casa do Pai, e que o homem seria Jesus, e que a semente é os ensinamentos que ele joga à terra, que ele joga para nós, né? Então, terra aí, novamente, seria nós. O que a Joana colocou? Semente ensinamentos, a consciência do pleno que temos da sua palavra. Sim. Então, a semente... Então, deixa eu voltar aqui. A semente é os ensinamentos. Pronto, não dá para eu escrever o texto todo, Joana. Eu botei só ensinamentos, mas o que você colocou está perfeito. Ensinamentos, a consciência plena que temos da sua palavra. Perfeito. E a terra? O que seria a terra? O que seria a terra? Que a terra nos dá tudo, né? A terra nos dá todo o alimento. Quem conseguiria me dizer? Deixa eu voltar aqui na parábola, olha. O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. O homem não sabe como que a terra germina. Hoje até sabemos, por intermédio da ciência, pegar os biólogos, e eles vão dizer uma série de coisas e que eles entendem como existe a germinação. Mas naquele tempo eu não sabia, só eu pegava a semente lá do trigo, colocava lá a semente do trigo, tu ia dormir, no outro dia o trigo estava florescente, ou o milho estava crescendo na terra. A terra somos nós, sim, a terra somos nós.
Alguém discorda da Lourdes? Pode falar. A Clarice já tinha colocado lá em cima. Nós. Isso, Clarice. Então, acho que eu vou concordar com a Clarice e com a Lourdes. A Terra somos nós. Nós. Que germina e cresce. Germinar e crescer. Vamos tentar esmiuçar. Joana, terra. Terra é o campo do plantio, onde germinamos as consciências, onde há a oportunidade de crescermos, de trabalhar, atar, estudar. Isso, perfeita. É que não dá para escrever esse texto todo, então a gente dá uma resumida. Opa, deixa eu pegar o Newton aqui. O Newton, para quem não sabe, é o primo da nossa querida Nísia. Reino de Deus é o estado de sublimação da alma, criado por ele próprio, através de incessantes encarnações. O reino de Deus é conquista individual. Perfeito, Newton. Você e a Selma estão no mesmo patamar, tá? Está num entendimento altíssimo. Mas deixa eu trazer um pouquinho mais aqui para baixo. Vamos ficar um pouquinho mais aqui, mais no sutil. A Joana dizendo que é orar e não atar. A crescer, germinar e crescer, é justamente o que o Livro dos Espíritos nos trouxe ali, a lei do progresso. Germinar e crescer, resumindo, para mim, é a lei do progresso. Mas vamos lá. E, sim, crescer e germinar é a lei do progresso, é como a Lourdes botou. É isso mesmo, Lourdes. Né? São justamente crescer as duas asas, fazer com que as duas asas cresçam, germinar e crescer. É o nosso crescimento intelectual e principalmente moral. Então, para mim, é o nosso crescimento. Posso colocar nosso crescimento? Alguém discorda? Vou colocar aqui nosso crescimento. Se alguém discordar, eu mudo. Estou fazendo o estudo com a ajuda de vocês, né? E os frutos? O que é os frutos? Vamos lá. Cadê a Valéria? A Valéria falou um pouquinho. Valéria, estou sentindo tua falta, Valéria. Cadê você? Me ajuda aqui a completar o quadro. Clarice, me ajuda a completar o quadro. Germinar, crescer. E os frutos? O que é os frutos? O que é os frutos? Aos dias de hoje, os frutos, para mim, mas eu abro, a partir do momento que eu abrir o chat para nós conversarmos, quer dizer que eu posso mudar de ideia, tá? Então, nossa evolução, nosso crescimento. Os frutos, eu colocaria hoje que é aqui como a nossa passagem, os frutos seria a nossa passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Seria, se nós conseguirmos evoluir intelectualmente e moralmente, quem conseguir crescer espiritualmente, moralmente e intelectualmente, vai colher os frutos, passando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. A reencarnação? Sim. A reencarnação, sim, mas eu acredito mais que é o que a Valéria botou?
São os momentos da nossa evolução. Sim, os momentos da nossa evolução. Mas eu colocaria que é o nosso presente, né? Nosso presente, né? Quando nós evoluímos e passamos, crescemos espiritualmente, crescemos moralmente e crescemos materialmente, nós colhemos o fruto desse crescimento. E o fruto desse crescimento, o presente disso, né? Eu acho que o nome correto não seria presente, é passarmos, sermos admitidos no mundo de regeneração. Quem não conseguir esse crescimento não colherá esse fruto e vai repetir de ano e vai voltar para um mundo primitivo ou um mundo de provas e expiação, vai voltar a lavar roupa no rio, sem máquina de lavar, arar a terra lá com a enxada, né? A Joana acha que, que os frutos é a nossa evolução, e isso é a nossa evolução. Quando nós atingirmos a evolução, nós passaremos para o mundo. Como é que eu coloco isso aqui? Como é que eu colocaria, né? Esse fruto. Vou copiar a Joana. A nossa evolução. A nossa evolução. E a primeira erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Vou voltar aqui, eu vou ler a parábola de novo. Toda hora eu erro o computador, tá? Vamos lá. O reino de Deus é como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesmo produz primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio de espiga. Vamos lá. Como vocês interpretariam, ou como vocês me auxiliam nessa frase? Frutos, né? Primeiro a erva, lá atrás, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Vamos lá, vamos tentar. Para isso é necessária a reencarnação. Sim, Lourdes, nós temos que reencarnar várias vezes para, através do convívio social, irmos evoluindo, crescendo, nos melhorando para podermos colher o fruto. O que o Newton botou? Perfeito, Newton. Os frutos seriam o resultado final dessa evolução. Isso. Eu não diria final, né? Seria o final de um tempo, né? De uma era. Porque depois, mais lá na frente, depois daí alguns séculos, nós vamos passar do mundo de regeneração para o mundo, se eu não me engano, feliz, né? Para o mundo feliz. Aí provavelmente serão outras metas que teremos que alcançar para passarmos do mundo de regeneração para um mundo, se eu não me engano, mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, depois, se eu não me engano, é mundos felizes. Então, é isso mesmo, Newton, tá? Seria o fruto. Eu só não diria o final, porque conforme vamos evoluindo, nós temos que mais coisas são nos dadas, são nos pedidos para nós irmos evoluindo. E quando Jesus coloca aqui, primeiro vem a erva, depois a espiga e por último, é justamente essa passagem nas classes evolutivas do planeta. Primeiro nós estávamos lá encarnados, como a Lourdes colocou a respeito da reencarnação, e ela está correta. Então, primeiro nós estamos encarnados num mundo
primitivo, né? Nós caçamos, plantamos, colhemos, nos abrigávamos em cavernas, nos aquecíamos com pele de animais. Aí nós fomos deixando isso e passamos para o mundo de provas e expiações. Aí já houve mais uma evolução, nós evoluímos mais um pouco, e agora nós estamos estamos num mundo de provas e expiações. Agora, para nós passarmos para o mundo de regeneração, são nos pedidos mais algumas coisas. Então, nós vamos evoluindo, passando de mundos por mundos. Então, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, aí eu volto lá no que o Newton falou. Né? Os frutos seriam o resultado final dessa evolução. Então, o resultado final aqui, nessa frase, seria a espiga. Então, como é que a gente pode colocar isso aqui? Como é que nós poderíamos colocar? O pessoal parou de responder. Valéria, eu gosto de ver você. Cadê a Clarice também? Como é que nós podemos... Então, aqui é a passagem de mundos em mundos. Se alguém tiver alguma ideia melhor, eu mudo. E o fruto maduro? O que seria o fruto maduro? Tem alguém aí que já está maduro? Eu ainda não. Eu acho que eu ainda não estou nem de vez. Eu ainda não estou nem de vez. Falta muito para eu ficar de vez. Chegar a maduro, então, nem pensar. Mas dá para entender o que é o fruto maduro? Deixa eu voltar aqui na parábola para nós entendermos. Ó, o reino de Deus é como um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio de espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então, como que a gente interpretaria o fruto maduro? Fruto maduro, vamos ver a Joana. Joana adora a Joana. Como diz um palestrante aqui da casa de Eurípides, a nossa querida Joaninha. Nossa querida Joaninha Dark. Então, Joana, que vou lá. Fruto maduro é o amor pleno, a caridade, a benevolência, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o homem de bem. Perfeito, Joana. É isso, o homem de bem. Tá rindo, é? É isso, eu diria que é tudo isso que a Joana colocou. Eu vou colocar ali para gente só o homem de bem. Tá? O fruto maduro é o amor pleno, a caridade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. Eu vou colocar o homem de bem. É o fruto maduro. E para terminar, o que é a ceifa? Logo mete a foice, porque é chegado a ceifa. A conclusão disso tudo. Como nós concluiremos? O Newton. Ainda estamos no processo... Isso, Newton. Ainda estamos no jardim da infância, no processo evolutivo. Perfeito. Eu escutei, Newton, uma palestra do... Acho que foi do Divaldo, que ele diz que o nosso globo, né, o nosso planeta, que é perecível, nosso planeta é perecível, tá? Ele um dia vai acabar, ele não é eterno. Então, nós vimos nesse planeta lá, do mundo primitivo,
mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. Aí nós continuaremos evoluindo até chegar a mundo celeste. É o que esse planeta tem para gente. Porque depois nós vamos a outros planetas mais evoluídos dar prosseguimento à nossa evolução. Nesse planeta, nós só conseguimos evoluir até um ponto. Tá? Depois nós vamos, se Deus quiser, e todos juntos, se Deus quiser, iremos dar prosseguimento à evolução em outros planetas. É por isso que nós estamos no jardim de infância. Mesmo se nós tivéssemos passado já para o mundo de regeneração, ainda seria o jardim de infância, porque nós temos uma trilha muito grande a percorrer nesse planeta e depois nós vamos mudar de planeta. A Clarice está no berçário nada, Clarice. Mas estamos evoluindo, e o mais importante é que estamos entendendo, tá? A evolução do homem, né? O fruto maduro, como a Joana, eu copiei da Joana, é a evolução do homem. Estou tentando lembrar o nome do palestrante que chama a Joana d'Arc de Joaninha, minha Joaninha, que toda palestra que ele faz, ele é fã da Joana. Alcides chegou. É o Alcides, né, Joana? Então o Alcides está sempre brincando com a Joana nas palestras dele. E faz com que a palestra desenvolva muito bem. Então, e vamos lá, Alcides, isso, chegamos junto. O que você botou? A ceifa? Isso, perfeito, é isso mesmo. A ceifa é justamente isso, ô Joana. Quando estivermos tão evoluídos, poderemos partir para um mundo um mundo mais regenerado. Seremos colhidos. Perfeito. Perfeito. Como eu posso resumir isso? Joana de Ângeles, eu falei Joana d'Arc, né? É Joana de Ângeles, isso mesmo. Ele é fã da Joana de Ângeles. O que a Valéria colocou? Reconhecimento de que todo ou quase tudo foi alcançado quando Jesus lança a semente, o aprendizado. Isso é o resumo, do estudo. Professor Alcides, isso. Ele é professor, se eu não me engano, de Química. Ele é professor de Química. Ele já fez alguns estudos para CEIP, tá? Se vocês procurarem aí Alcides, ele já fez alguma coisa para CEIP. E é isso. Só não sei como que eu vou colocar resumido a ceifa, Joana, para fecharmos aqui. Concluirmos os nossos estudos e encerrarmos, que já estamos aí já com 54 minutos já nessa brincadeira. Então, logo mete a safe, como você colocou, evoluídos e podemos partir para um mundo mais regenerado. Isso, seremos colhidos. Isso. E com isso nós concluímos. O nosso estudo. Então ficou assim. Reino de Deus é o plano espiritual, o homem é Jesus, a semente são os ensinamentos, a terra somos nós, germinar e crescer é o nosso crescimento, o frutos é a nossa evolução, a primeira a erva, depois a espiga, e por último os grãos cheios de espiga. É a passagem de mundos em mundos, né? A evolução de cada um. O fruto maduro é o homem de bem, quando nós atingirmos o homem de bem.
E logo lhe mete a ceifa, porque é chegado, mete a foice, porque é chegada a ceifa, seremos colhidos e lançados num mundo melhor. Eu acho que, com isso, a gente finaliza o nosso estudo de hoje, né? Se ficou alguma dúvida, coloque em comentários. Se por algum motivo eu falei alguma besteira, coloque também em comentários para eu me corrigir, porque eu sou aluno também, eu estou aqui no mesmo nível da Valéria, da Lourdes, da Joana, da Clarice, do Newton, né? Estou no mesmo nível, então eu estou também aprendendo. E essa parábola me caiu no colo, eu estou aqui justamente, então eu estava com algumas dúvidas e tirei essas dúvidas com vocês. Ok? Vamos finalizar, vamos fazer uma precezinha. A Lourdes dizendo que amou meu estudo. Foi diferente, né, Lourdes? Eu acho que ninguém fez um estudo dessa maneira ainda, interagindo. O Eduardo interage muito com o chat também. O Eduardo interage bem, mas eu acho que hoje eu extrapolei, inclusive. Normalmente, mas como nós estamos estudando, isso é uma palestra estudo, ainda esses estudos ainda não estão no presencial, ainda estão a nível de live, então nós fizemos isso. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, ao plano espiritual, que o mentor espiritual da SEIP nos ampare, nos conduza, para que nós tenhamos uma noite de harmonia, de tranquilidade, que ao dormirmos nós sejamos conduzidos a esferas espirituais mais elevadas para continuarmos ou estudando ou trabalhando no bem, porque é através do trabalho e do estudo que nós evoluímos. Então, nesta certeza, nós rogamos ao plano espiritual que nós sejamos conduzidos a esses locais. Quem colocou a água para frutificar, que a espiritualidade derrame sobre esta água o que for necessário a quem for beber, que seja uma cura no plano espiritual ou no plano físico, mas que aconteça aquilo que for realmente de necessário a cada um de nós, ou permitido pela espiritualidade, conforme o nosso merecimento. Fico conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, graças a Deus, que assim seja. Bem, gente, estamos finalizando, né? Estamos fechando. E quarta-feira não percam o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos com algumas baixas, como eu falei, o Eduardo está pós-operatório, por isso que ele não está aqui. A nossa querida Marli precisou fazer uma viagem, parece que vai passar alguns meses na Europa. Ela está em Luxemburgo, então também não está conseguindo manter a programação de estudo dela. O nosso irmão Éder também fará uma cirurgia no final do mês que vem ou no começo do outro mês. Ele vai... A Selma, inclusive, chegou a falar o nome da cirurgia, mas eu vou no popular. Ele vai tirar carne do nariz. Tá? Então, ele tem se cansado muito. Eu converso muito com o Éder e no final da conversa, tu nota que ele está cansado, respirando mais pela boca do que pelo nariz. Então, vai fazer. Então, essas baixas têm feito que a gente se desdobre um pouco mais, né? Eu estou aqui, semana que vem vai estar a Selma, a Luciana tem também dado o seu apoio, e quem sabe a Lourdes, a Joana, a Clarice, a Valéria, não venha também o Newton dar uma contribuição e nos auxiliar nesses estudos, né? Então, finalizando, deixa eu ver aqui a vinheta, porque eu estou na parte técnica e na parte doutrinária. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.
A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.